Aí, meninos, eu estava a dizer que o que é a graça, né? A graça é um favor que nós temos com Deus. A graça é uma boleia. A graça, a graça é... Como posso explicar para vocês poderem compreender bem? Por que digo que a graça é um favor? É um favor que não tem limite, é um favor ilimitável. A graça é algo que ninguém tem como recompensar. E se nós hoje estamos aqui porque a graça de Deus tem nos dado cobertura. Se a palavra de Deus ela veio até nós, chegou até nós, porque a graça de Deus, Deus mexeu com homens de fé. Alguns perderam a vida através dessa palavra. Alguns eles foram degolados através dessa mensagem. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber na morte de Estevão, foi o começo do evangelho missionário. Após a morte de Estevão, os apóstolos fugiram, mas por onde eles iam não ficaram parados. Eles tiveram o prazer de espalhar o evangelho de Deus. A graça de Deus tomou conta deles. No Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a descida do Espírito Santo, a graça de Deus ela desceu sobre a igreja. Quando desce a graça de Deus, muita coisa se mexe. Onde participa a graça de Deus, muita coisa se mexe. Então a graça de Deus ela desceu sobre a igreja que estava lá, naquele tempo do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. E o Espírito de Deus tomou conta de cada um. Eles ficaram cheios da graça divina. Eles encheram do poder de Deus. Então, a graça é uma expressão muito universal sobre o poder de Deus. O poder de Deus ele se manifesta baseada pela graça divina. Apóstolo Paulo ele vai dizer que pela graça que ele hoje entre os apóstolos, ele não é o maior, mas o menor entre os apóstolos, mas ele dependeu da graça de Deus lhe dar essa oportunidade. Então nós temos essa oportunidade praticamente vindo pelo favor de Deus. Hoje queremos falar um pouco sobre a graça na obra divina. Abre no Efésios capítulo 12, no verso de número 8. Efésios 2, verso de número 8. Não quero roubar muito tempo vocês. Alguém já achou aí? Que bom, né? Já acharam. O que está dizendo aí a palavra de Deus? Pois pela graça de Deus vocês são salvos. Pela graça de Deus vocês são? Salvos. Somos salvos pela graça divina. Pela graça de Deus, ou pelo esse favor, o vulgo graça, nós somos salvos. Então nós ali compreendemos que a graça é um favor divino, é um favor. E pela graça de Deus também nós temos o punhão de poder divino, o qual opera milagre todos os dias. Que não temos que nos gloriar, mas sim é Deus manifestando na nossa vida. Então, e pela graça as crianças têm o prazer de aprender a palavra de Deus. Concordam com isso? Vamos um pouco perceber que as seitas não dão acesso à palavra de Deus. Tem certas igrejas, vocês já sabem dessa igreja. Vocês têm noção dessa igreja. Aquelas crianças que vão para lá não conhecem o que vocês conhecem. Eles não sabem pregar. Não sabem pregar por quê? Porque ela não tem a palavra. Não tem a presença de Deus. Mas eles ainda também fazem parte da cobertura divina, se faz. Eles têm a graça, sim. Deus tem dado graça a eles. Só que até hoje os seus líderes ainda não abriram a mente para poder receber de Deus o discernimento, ensinar as crianças que eles precisam conhecer, que nem vocês hoje estão aqui a aprender sobre o reino de Deus. Então a graça é algo que nós não temos que nos gloriar por ela. Nós não somos fortes, nós não somos sábios, nós não somos nada. Mas a graça ela se manifesta no meio de nós para que Deus mesmo possa nos usar. Vocês concordam que Deus usa vocês? Sim. Quem que sabe pregar aqui? Todo mundo aqui sabe pregar. Agora vocês percebem, se vocês sabem pregar e nem são vocês pregando, é Deus usando em vocês. As palavras que vocês tiram sobre os vossos lábios não é vossa,
é de Deus. Então é um motivo qual vocês não podem se colocar que eu sei pregar. Não, você sabe pregar, sim, mas é Deus te usando. Deus tem me usado. A graça de Deus tem me alcançado para que eu possa servir as boas novas dele. É a graça de Deus que tem se manifestado no meio de nós para que nós mesmos possamos ministrar a palavra de Deus. É por isso aqueles irmãos que até hoje eles não foram dados a conhecer a verdade, eles não sabem o que vocês sabem. Poucos têm esse dom de compreender o que é coisa boa, coisas ruins. E depois vamos para o mesmo livro, no capítulo seguinte, no capítulo 3, no verso de número 2, Efésios. Já no capítulo 3, no verso de número 2. O que diz no verso de número 2, no capítulo 3, verso 2? Pode ler, irmão. Se é que tendes ouvir dispensação da graça de Deus que para convosco lhe foi dada. Alguém tem outra versão diferente? Pode ler? Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Amém? Paulo dizendo assim, pelo que vocês sabem, quer dizer, vocês já sabem que Deus, através da graça, ou pelo intermédio da graça, Deus me deu esse poder de vos servir. Paulo está dizendo que eu sou servo de Deus. Se estou aqui para compartilhar a vocês as boas novas de Deus, então é pela sua graça que tenho esse prazer. É um prazer servirmos na obra de Deus. Tem pessoas que não conseguem fazer. Estão há séculos na igreja, 30, 20, 10, 5 anos. Temos pais lá fora, até inclusive os nossos encarregados. Entre vocês aqui pode perceber que papai lá em casa não sabe o que você sabe sobre o reino de Deus. Não tem o mesmo entendimento. Então não tens que se gloriar. Ou se eu carregar aquele orgulho, aquele mérito, como a criança mais inteligente que põe para os seus pais, não. Ali você também estará a torcer a palavra de Deus, porque nós precisamos valorizar aqueles que não têm a conhecer a palavra, aqueles que não compreendem o ministério de Deus. Então, a graça ela nos ensina a proteger até aqueles que se acham que sabem. Vocês já ouviram falar daquele animal chamado burro? Ele sabe que o nome dele é burro? Não sabe que o nome dele é burro. Então, é muito fácil você perceber que ele é um burro. Só que como ele é burro e não sabe que ele é burro, o grave é que ele não sabe. Então não posso lhe acusar porque ele não sabe. O que eu tenho que fazer agora? Pela graça de Deus, eu tenho que agir na defensiva para proteger o burro. Você tem que agir para que o burro não te machuque e para que o burro não se machuque. Então ali a graça de Deus te dá esse poder para proteger o burro, para que ele não possa se machucar e não venha também te machucar. A coisa linda que você tem, graças a Deus, que você sabe que ele é burro, mas não sabe que ele é burro. Então ele é inocente, não sabe que não sabe. Ele acha que sabe. Só no momento que ele pensa que sabe, você já tem o suficiente, Deus já te revelou que ele não sabe nada. Quem sabe, com certeza, ele sabe o que está fazendo. Só que ele não sabe que não sabe. E acha que entende essas coisas. Porque eu fui à igreja há 30 anos. Eu estou há 30 anos na igreja. Eu nasci na igreja, cresci na igreja. Você nasceu e me encontrou, eu já frequentava a igreja. Não é isso que sabe. A árvore é conhecida pelos seus? Vocês têm que falar com vivacidade. O Espírito Santo, além de ser organizado, ele abre a nossa mente, abre o nosso moral espiritual. Vocês têm que falar como um homem vivo. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, sim. Certo. Agora vamos partir ainda para o livro de Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Quem escreveu para Gálatas? Quem fez essa carta? Há pouco tempo eu disse que temos que falar com muita vivacidade. Quem fez o livro? Quem escreveu a carta? Apóstolo Paulo. Isso. Tem que falar como macho, falar como sério, falar com autoridade. O que diz aí a carta?
Gálatas 5:4. O que dizer? Assim diz a palavra. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei que estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Aquele que está separado à lei dada a Cristo, esse não tem graça. Esse quer dizer, esse abusa a graça divina, esse abusa. Já voltando para aquele ponto que eu disse, a graça também ele faz parte de boleia, é um favor, abusa do favor divino. Nós tivemos um favor de receber Jesus Cristo e veio morrer por nossos pecados. Então, pela graça de Deus, Jesus se entregou, ele sendo justo, mas no lugar dos pecadores. É um favor que Jesus teve, é um favor. Não é favor? Então, o favor que Jesus teve qual? É de entregar a própria vida pela própria nossa. Então, a graça também faz parte do favor. E nós, se vivemos essa graça, temos que dar favor aos outros irmãos, porque eles necessitam e nem sabem que precisam dessa mão. Uma das coisas, temos que conhecer o terreno. Para lançarmos a semente, primeiro temos que preparar a terra, depois de cultivar e esperamos a época chuvosa, ou não, vamos usar a chuva artificial, que é tirar a água do lago e regar, não é isso? Sim. Usar o nosso sacrifício, a inteligência. E aí vamos regando. E vamos regando, vamos lançando a semente vai crescer e temos que controlar, porque na medida que cresce a semente, também vai crescer o capim, porque vai ter a oportunidade, através da água, através do favor que nós demos à água, à terra, ele também vai germinar. E nesse momento que a gente vai fazer, vai deixar ele crescer em tudo, o milho, ou a maçaroca e o capim. O que o camponês faz? O que o camponês faz? Vai arrancar o milho, vai arrancar o capim. Por que temos que arrancar o capim? Para que a nossa sementeira cresça bem, não é isso? Sim. Então o capim vamos colocar no lugar de pecado. Por que uma criança não pode pecar? Não pode pecar porque lá dentro já lançamos uma semente divina. E essa semente precisa crescer. Não, a cada tempo que a criança vai crescer, e na escola, onde, na rua, vai encontrar com outras crianças que cometem o pecado. Insultam, roubam, desprezam seus pais, mexem coisas que não pediu, rouba lápis do outro na escola. Essa criança, ela vai fazendo isso. E você que já sabe, vai ajudar a fazer? Não, você tem que dizer que isso, irmão, não faz isso. Na medida que você diz isso, irmão, você está arrancando o quê? O capim que está sobre aquela criança e está já colocando o quê? A mesma semente que germinou dentro de você. Essa semente, ela germina em todas as crianças, todo ser humano, todo ele. Jesus está em todo lugar, o Deus, ele está em todo lugar. O nosso Criador, ele mexe com tudo. Ainda quando a graça entra, lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, o que Isaías viu no capítulo 6? Vamos para Isaías capítulo 6, só para a gente terminar. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Alguém já encontrou? Eu já encontrei aqui na minha Bíblia, mas não encontro vocês todos. Encontrei o capítulo Isaías e agora já estou aqui no capítulo 6. O que a Bíblia diz? 6:1. Primeiro vamos ver como começou a história. Há um rei que cometeu o pecado e morreu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e os seus saquitos enchiam o templo. Quem está falando aqui? É o profeta Isaías. Ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma oportunidade, a graça de Deus caiu sobre ele, ele reparou no céu, ele viu o céu se abrindo. Show de bola? E os serafins estavam acima dele, a cada um tinha 6 asas, e com 2 voava, com 2 cobria o rosto, e com 2 asas
cobria os pés e o rosto, os pés e 2 e voava. E depois a seguir o que disse? O que ele viu? No 3. Eles diziam em voz alta. E clamavam em voz alta, sim. Um para os outros. Santo, Santo, Santo Senhor o Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Certo. A sua presença, a sua graça. Então, a graça é a presença de Deus. Onde há graça, porque lá há a presença de Deus. Então Isaías ele viu a presença de Deus, encheu os céus, lá naquele lugar onde os anjos se comunicavam. A Bíblia diz que os anjos se comunicavam. Um anjo falava para o outro que ele é santo. O outro falava que ele é santo. Quem que era santo? O santo que estava sobre o alto, subindo trono. Aquele que estava sentado sobre o trono. Quem é? O Senhor. É o mesmo Senhor que desceu e pela sua graça ele desceu até nós, se encarnou em nós, andou conosco, comeu, cresceu e ensinou-nos o seu evangelho e ele depois voltou para o céu. Então, com toda certeza nós sabíamos que Jesus veio e poderia voltar e prometeu que viria de novo para estar conosco. E nessa vinda ele veio para ficar com sua igreja. A igreja é essa que estamos aqui hoje. A igreja é eleita, não tem a ver com criança. A alma que está dentro de vocês nunca foi bebê. É grande. Lá na glória vocês não vão entrar com esse corpo de bebê. Lá vão entrar com um corpo glorioso. Até as crianças pequeninas que já não estão mais entre nós, naquele dia vão estar lá com um corpo glorioso. Nós todos teremos com um corpo glorioso. Então há motivo de nós nos respeitarmos. Pela graça vamos nos respeitar, porque lá na glória não há de haver essa coisa que aqui hoje estão com o vosso pastor e estão com o pai de vocês, alguns aqui são meus filhos, outros aqui são pastores. Lá não vai acontecer isso. Lá não serei vosso pastor, lá não serei vosso pai, lá serei vosso irmão. Então, pela graça, nós lá seremos todos com corpo glorioso. Então, somos todos irmãos, independentemente de raça, pele branca, negro, seja que albino, tudo, nós somos irmãos. E naquele dia não teremos pele negro, não teremos pele branco, não terá albino, não terá nada. Todos teremos o corpo glorioso. Show de bola? Então, por hoje a nossa aula termina aqui. Podemos orar? Pai, nós te glorificamos, te louvamos, Jesus, que o Senhor é muito bom demais. Obrigado, Senhor, que a sua graça tem nos dado cobertura, tem nos protegido e esteja sobre o nosso redor, ao redor dessas crianças, para todo sempre. Não deixa que esses pequenos irmãos caem em tentação. Cuide e proteja, Jesus, livre-se dos vícios que lá o mundo oferece às crianças. E nos dê a conhecer a sua palavra cada dia mais, para a sua glória. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Até a próxima, né? Avisa quem não veio hoje que agora nós estudamos em casa do pastor.